Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um encontro e um resumo da lição da Escola Sabatina. A lição que tem por tema Descanso em Cristo, hoje finda, é o 13º estudo, ou resumo da lição, e é o título Descanso Supremo, onde nós concentramos uma síntese de cada capítulo e dos últimos acontecimentos da escatologia. Mas antes de mais nada, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por essa oportunidade. Hoje o nosso companheiro não pôde estar, mas vamos estar resumindo a lição da Escola Sabatina para a tua igreja. Que esse descanso supremo possa ser almejado por cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema, o verso para memorizar, que é maravilhoso, ele começa dizendo, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagine você não faz ideia do que Deus tem preparado no seu reino para mim e para você. E esse texto diz isso. Aquilo que seu olho não viu, que seu ouvido não ouviu, e que não subiu à sua mente, ao seu coração, é o que Deus tem reservado para mim e para você. Então, a nossa tarefa é perseverar, é ter paz na tempestade, ter paciência na tribulação. Como o livro de Filipenses, ou a carta de Filipenses, com 4 capítulos, ele fala sempre isso, alegria, alegria, alegria e alegria. Em cada capítulo, alegria na humildade, alegria na felicidade, alegria na angústia, no sofrimento, tribulação. Então, esse descanso, que nós não podemos gozar de forma suprema ainda, mas temos um descanso temporário. Nós descansamos ao longo de uma semana de trabalho, quando entendemos o mandamento de Deus e repousamos no seu santo sábado. Nós descansamos a cada noite, a cada fim do dia. Chegando à noite, temos um horário de pelo menos 8 horas de descanso, mas começa no dia seguinte toda a angústia, toda a labuta, o trabalho, a ansiedade. Porém, breve, estaremos entrando no descanso eterno. Muito em breve. E isso vai se dar quando Cristo apontar nas nuvens dos céus. Vamos tratar algumas coisas relacionadas a isso. E eu pergunto para você, você já se sentiu num grande conflito, numa batalha, numa guerra? Você, nesse grande conflito, você sabe que muitas pessoas secularizadas, elas não têm noção de que vivemos em guerra, que é um conflito, e que nessa batalha, esses dois grandes exércitos batalhando, de ambos os lados, soldados caem ao solo por meio da morte. E vão se acumulando troféus para cada lado. De um lado está o grande guerreiro, Jesus Cristo, o nosso general. E do outro se encontra o seu opositor, Satanás. E ele com seu exército também. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter um panorama do fim agora. No domingo, diz o seguinte: o discípulo sobrevivente, se referindo ao apóstolo João, o último dos 12 apóstolos de Cristo, e de todos os apóstolos, ele foi o único que teve uma morte natural. Os outros foram assassinados, foram mortos, martirizados, é a melhor palavra. João era o apóstolo do amor, o discípulo amado, chamado nas Escrituras. Ele escreveu 5 livros da Bíblia, Ele escreveu o evangelho dele, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e também o livro do Apocalipse. E ele viveu muito tempo com Cristo. Ele tinha tal intimidade com Jesus que reclinava a cabeça ao peito do mestre. E ele ousou em dizer, aquele discípulo a quem o mestre amava, ou a quem o mestre ama. Esse era João. Estava agora sozinho, vendo que seu irmão morreu, Tiago. Os seus amigos, como Pedro, como Paulo, eles foram mortos em Roma. Paulo decapitado, Pedro, conforme a tradição, crucificado de cabeça para baixo. E assim, alguns mortos
esfolados, outros à flechada. Todos tombaram no conflito. Porém, aguardam, descansam, esperando apenas a chamada de Cristo na manhã da ressurreição, naquele grande dia. Mas João estava sozinho, ele foi levado para uma ilha chamada Ilha de Pátimos, e ali sozinho Jesus resolveu aparecer para ele para dar a ele uma consolação. E quando você vai em Apocalipse, capítulo 1, do 9 em diante, você vai encontrar Jesus se revelando a João. E ele diz assim, em Apocalipse 1:10, que ele achou-se em espírito no dia do Senhor, no sábado, dia do Senhor, e ouviu por detrás dele uma voz, e quando ele se voltou para ver a pessoa que ele viu, ele tinha os olhos como chama de fogo, o cabelo como alva lã, a sua vestimenta, ele descreve ali que era uma veste talar, um cinto de ouro, e os pés como latão reluzente, como bronze polido. Descrição essa, quando ele viu, ele ficou maravilhado, aquilo impactou a vida do apóstolo João, porque Jesus havia prometido em Mateus 28, verso 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus não abandonou o seu amigo fiel ali, o seu apóstolo fiel, e deu a ele as visões daquilo que para ele era a história da igreja, para nós é a história da igreja, né? E para ele uma revelação de todas essas coisas. Como é passado, a história de João está há cerca de 2000 anos atrás, e os acontecimentos são chamados de históricos. Essa é a linha de interpretação nossa como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos historicistas. Nós não cremos no preterismo ou futurismo, e sim no historicismo. A história comprova a Bíblia. E aqui a pergunta do domingo é, em sua opinião, que conforto João teve com essa visão? Ele viu o seu mestre amado, mas viu agora glorificado. Viu Jesus não como um homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer. Ele viu Jesus agora com aquele corpo dele, glorioso, majestoso. O seu rosto brilhava mais do que o sol ao meio-dia, como a Bíblia descreve. E João agora teve essa consolação maravilhosa. Ele prometera e ele cumpriu. Ele sendo alfa e o ômega. Essa expressão alfa e ômega é uma expressão bíblica se referindo à primeira letra do alfabeto grego e à última letra. O alfa a primeira, o ômega a segunda. Ele diz, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Ele diz em João capítulo 15, verso 5, eu sou a figura cosmológica, ou seja, sem mim nada podeis fazer. O que é uma figura cosmológica? É uma figura que o cosmo, o mundo depende dele para viver. E ele diz assim, e muitas vezes ele se apresentou assim, no Evangelho de João mesmo, ele diz, eu sou a água da vida. Ninguém faz nada sem água. O pedreiro precisa de água, o médico precisa de água, o padeiro precisa de água, a esposa, a mulher, para cuidar dos afazeres, precisa de água. Ele diz assim, eu sou algo vital na sua vida, eu sou a água da vida. Ele disse isso em João 4, 24, do 23 ao 24, ali para a mulher, ali no poço de Jacó. Ele disse isso em João 7, do 37 ao 39. Então ele se apresenta como os elementos mais vitais. Mas a água somente não. Em João 6, 35 e 42, ele diz assim, e 48, ele diz assim, eu sou o pão do céu. Os vossos pais, eles comeram pão no deserto, o maná. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ninguém vive sem pão. Todos precisam desse alimento para sobreviver. E tanto que ele ensinou a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, ele é essa figura. E ele diz mais, eu sou o caminho. Ninguém vai a lugar algum sem passar por um caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É o que todos buscam. Ninguém quer morrer. E ele diz assim, eu sou a porta. Ninguém entra ou sai de algum lugar sem passar por uma porta. Percebem? Isso é o termo teológico de figura cosmológica. Jesus é tudo para todos nós. Ele é o ar que respiramos. Sem ele, não conseguimos viver, né? Então, essa visão que João teve, que lhe foi apresentado no livro do Apocalipse e que é estudado por toda a cristandade mundo afora, vem trazendo para nós esperança. Teremos períodos de angústia, períodos agora de tribulação, de sofrimento, mas temos esperança que, embora nessa batalha aqui nós possamos tombar por meio da morte,
Mas um dia, os remidos todos, de todos os tempos, ouvirão aquele brado: despertai. Semana passada eu estive num sepultamento, num velório. E naquele sepultamento, o padre, ele teve a oportunidade de falar umas palavras de conforto para a família da moça, da senhora que faleceu, porque ela era cristã, não católica. Então ele consolou as famílias, os parentes católicos. Mas aí veio um pastor de uma igreja, acho que quadrangular, ou metodista, não recordo, e também falou algumas palavras. E daí ele me deu o microfone para que eu dissesse as palavras finais. E eu disse: o que eu vou falar para esse povo dentro de um cemitério? Lembrei das palavras de Cristo, dos apóstolos, né, falando com relação à morte de Cristo. Quando Jesus, morto, o anjo foi até ele e disse: desperta, filho de Deus, teu pai te chama. Quando morremos, o anjo do Senhor, diz a pena inspirada, ele toma nota do local de sepultamento e vai embora para nunca mais voltar à terra até o dia da ressurreição daquela pessoa que ele tomou nota. Aquele anjo dela, aquele cuidador dela, toma nota do seu local de sepultamento e vai embora. Na vinda de Cristo, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, que o céu vai ficar vazio. E houve silêncio no céu por cerca de, profeticamente falando, uma semana, meia hora. O céu vai ficar em silêncio por uma semana, não vai ter um anjo lá. Todos virão à terra para nos recepcionar. Aqueles mortos, aquele seu anjo que tomou nota do local, vai chegar até o seu túmulo e vai dizer assim: olha, fulano, Maria, José, Manuel, Antônio, desperta, teu pai te chama. E haverá uma ressurreição maravilhosa de todos os séculos. Aqueles que foram fiéis a Cristo vão despertar. E aí gozaremos todos desse descanso eterno que a Bíblia nos promete. Você está confiante? Embora a sua vida esteja, quem sabe, atribulada hoje, você esteja angustiado, quem sabe por trabalho, por alimento, por uma outra situação sentimental, mas há esperança. Aqui na segunda-feira fala assim, a contagem regressiva. No Monte das Oliveiras, Jesus, ele deu 2 linhas de entendimento dessa profecia. Ele começou a desenvolver o tema, mostrando que uma parte culminaria na destruição de Jerusalém, no ano 70, quando, para aqueles judeus, uma profecia iria se extinguir dentro de 3 anos e meio depois da morte de Cristo. E aqueles judeus que não creram, no ano 70 sucumbiram ao ataque romano nas mãos do general Tito. Mais de 1 milhão de pessoas estavam dentro da cidade ali e foram mortos à espada. Depois, a Bíblia ela tem um descritivo, a lição também, da maneira como morreram aquelas pessoas. A fome era tamanha porque o general sitiou a cidade, ninguém podia sair para pegar alimento. O alimento que havia dentro da cidade havia acabado. Agora eles estavam comendo o couro das sandálias, o couro dos escudos. As mulheres que estavam grávidas por ocasião, quando os seus bebês ou quando elas abortavam, eles comiam o próprio feto. As mulheres eram mesquinhas para com o próprio marido, porque comiam os filhos das suas entranhas, escondido do marido. Os filhos arrebatavam um pequeno bocado de alimento da boca dos pais, não querendo levar em conta que o pai estava também na mesma angústia. E assim foi. Pessoas que estavam mortas ali. O historiador Flávio Josefo, que ele viveu ali do ano 35, 34 em diante, e ele nasceu no ano 34 por ali, e ele estava presente e ele anotou todos esses acontecimentos. Ele descreve que dentro de Jerusalém ali havia pessoas que estavam comendo esterco, tinham esterco na boca, feno, que era dado para os animais, estavam mortos e ainda tinha feno na sua boca, comiam as cinzas. Alguns arriscavam abrir uma brechinha da porta para comer aquelas plantas que nasciam ao pé da cidade, mas eram apanhados, eram capturados e crucificados. E milhares foram crucificados ali em torno de Jerusalém. Crucificavam em cruzes, mas quando não tinham, grudavam eles nas árvores que ainda restavam naquela região. Percebeu? Que coisa terrível. Jesus fez essa linha descritiva, mas ele disse também, em Mateus 24, verso 30 e 31 e 25, 31 de Mateus também, ele diz, virá o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus. Ele diz assim, então
virá o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, e todos os seus santos anjos com ele. Ele virá com poder e muita glória. O céu vai ficar vazio. Os anjos estão com saudades. Eles estão ansiosos, esperando o dia de ver eu e você. Então vai ser o descanso supremo, maravilhoso. E aqui, pergunta como que será a vinda de Cristo? Vai ser sobrenatural? Vai ser espiritual? Estando dois juntos, vai desaparecer um grande grupo e o restante vai ficar na terra? Ou vai ser uma vinda visível, literal e palpável? Diz a Bíblia em Apocalipse 1:7 que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Todos os habitantes da terra que estiverem vivos nessa ocasião vão ver Jesus voltar. Até mesmo aqueles que traspassaram a Jesus. Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, os soldados, aquela turba maliciosa ali, a Bíblia chama isso de ressurreição especial, Apocalipse 1:7. Eles ressuscitam porque em Mateus 26:64 ele prometeu. Está perguntando se eu sou o Cristo? Você disse. E eu te digo mais, você vai ver o Filho do Homem vindo nas nuvens, ao lado do Pai e dos seus santos anjos. E aí eles muito desejariam se ver livre dessa visão aí. Mas ressuscitam, veem Jesus voltar conforme a promessa do Mestre e voltam a dormir no pó da terra para só ressuscitarem após 1000 anos. Mas então assim, a vinda de Cristo sim, será literal. Todo olho o verá. Visível. Ele virá com todos os seus santos anjos. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 17 ali, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles mortos que serão ressuscitados para nos encontrar com Jesus, com o Senhor nos ares. Você está preparado para esse dia? Está se preparando? Vive cada dia aqui com os pés na terra, mas olhando para o céu, na expectativa de que a nossa pátria não é aqui, mas é lá no céu. É assim que deve viver um cristão, sendo ele adventista ou não. Com os pés na terra, mas olhando para o céu, dizendo assim, olha, quando Jesus aparecer, a frase que vai sair de seus lábios é: esse é o Senhor, o meu Deus, em quem eu tanto aguardava. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, como está em Isaías capítulo 25 ali. Então, queridos, será literal. E nós temos uma parte a desempenhar, ninguém pode ficar inerte, parado, estático. Você tem que desempenhar um papel. E qual é esse papel? É levar esse evangelho a toda criatura, a todas as pessoas de cada tribo, língua, povo, nação, começando pela sua casa, começando pelo seu vizinho, continuando pelo seu bairro, pela sua cidade e depois até os confins da terra. Essa é a ordem de Cristo em Mateus capítulo 28. É isso que ele nos ordena do verso 18 em diante. Terça-feira diz o seguinte: ordens para marchar. Então, é uma continuidade aqui. E como que nós marchamos? Nós estamos num grande conflito. Existe um exército que está lutando contra o exército de Cristo, mas Cristo, ele desenvolveu um exército, aquele exército de Apocalipse 12, aquela mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que estava grávida, prestes a dar à luz, e deu à luz a um filho varão que foi levado para o céu. Ela deixou um filho remanescente, ou um povo remanescente, melhor dizendo, e diz lá que esse povo tem uma característica fantástica. Qual seria a característica? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tema esse que nós já viemos tratando ao longo desse trimestre aqui. Qual é a mensagem especial que esse povo tem a dar? É uma verdade chamada lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. 2 Pedro diz assim: a verdade presente, a verdade para os nossos dias. Antes de tratar dessa verdade presente aqui, vale lembrar que em cada era e em cada geração e em cada tempo histórico profético, havia uma verdade presente para aquele tempo. Nos dias de Adão, qual era a verdade presente? Que o Redentor viria para livrar ele daquele pecado que ele cometeu. Então, quando ele tinha um filho, ele imaginava que aquele seu filho seria o seu Redentor. Quando teve 7, esse menino vai ser perfeito. Quem sabe não vai ser ele o Redentor. Aí vieram Enoque e tantos outros. Mas não se cumpriu nos 6 dias. Qual era a verdade presente para os dias de Noé? O dilúvio. Qual era a verdade presente para o povo de Israel na peregrinação? A entrada na Canaã.
Era essa a aspiração maior do coração deles. Qual era a verdade presente para os profetas que estavam vivendo na iminência da vinda de Cristo nesse mundo aqui? A verdade presente é: o Messias virá. Ele está vindo. Ele está chegando. O tempo está se cumprindo. E qual foi a verdade presente para Cristo Jesus, o meu e seu Salvador? Marcos capítulo 1, verso 15 diz assim: o tempo está cumprido, disse Jesus, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus disse assim: o tempo está cumprido. Por quê? Lá em Daniel havia uma profecia que o Messias seria ungido. E Jesus disse isso quando foi batizado por João. Ele está dizendo: o tempo da profecia de Daniel se cumpriu. Eu acabei de ser batizado, eu sou o Messias. Percebe? A verdade presente para Jesus é: o Messias chegou e sou eu. E Jesus perguntou isso para um jovem: você sabe quem é que te curou? E ele falou assim: não, sou eu que falo contigo. E Jesus respondeu o mesmo para a mulher junto ao poço de Jacó e para tantos outros ali que o interrogaram, né? Então, essa mensagem presente, essas três mensagens angélicas escritas em Apocalipse 14, do verso 6 ao 12 ali, é o que deve estar no lábio de cada adorador, de cada filho de Deus, de cada remanescente. Você que é membro da igreja adventista ou não. Mas tem três mensagens. A primeira é temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Juízo que começou em 1844, chamado de juízo investigativo. A segunda é que Babilônia caiu moralmente e espiritualmente também. Caiu a grande Babilônia. E a terceira é que se alguém adorar esse regime, esse sistema, vai receber aquilo que Deus preparou para aqueles que são inimigos da sua verdade. Como diz a Bíblia, em 2 Tessalonicenses 1:8, em chama de fogo ele virá tomando vingança de duas classes de pessoas. Quais são as duas classes? Dos que não conhecem a Deus, porque não quiseram conhecer, e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses padecerão eterna perdição, banidos da sua face e da glória do seu poder, diz 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. Percebe então? É chegada a hora do juízo, ele vai julgar, Apocalipse 14, 7. E o que aprendemos ainda aqui na terça-feira? O que é que aprendemos sobre a falta de descanso daqueles que não adoram a Deus e que, ao contrário disso, adoram a besta? Eles, diz a Bíblia, sofrerão o chamado tormento eterno. Peraí, mas nós não cremos em sofrimento eterno. Existe o tormento eterno? Existe sim. Mas o que é o tormento eterno? Não é que a pessoa vai ficar eternamente sendo atormentada pelas chamas. A palavra eterno, a fundamentação dela, tanto do hebraico quanto do grego, é enquanto houver matéria. Se eu pegar uma folha de papel e queimar, ele queimou eternamente, ele queimou para sempre, ele nunca mais vai voltar a ser folha. Então é eterno nas suas consequências. Então, eles serão atormentados e nunca mais voltarão a existir. Sabe você que nesse dia fatídico, as pessoas vão pagar pela quantidade de pecados cometidos. Uns queimarão e serão rapidamente incinerados pelo fogo. Outros demorarão mais dias. Satanás vai ser o que passará mais tempo queimando, porque ele tem só na terra 6.000 anos de existência em pecado e desencaminhando as pessoas, né? Quarta-feira, descanso em paz. Que descanso é esse? Hebreus fala isso. O descanso na esperança que Cristo virá e vai consertar tudo aquilo que o pecado estragou. O nosso grande mestre. Sabe que quando Jerusalém foi escavada, os arqueólogos ali no ano 70 descobriram uma família muito rica que morreram queimados, foram incinerados, carbonizados. Aquilo ali é uma miniatura do que vai acontecer no fim dos tempos. A Bíblia diz isso. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado, Apocalipse 20, verso 15, para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Fogo para purificar a terra de tudo quanto é pecado. E o enxofre, ele conserva, para que não se queime tão depressa, para que a purificação seja perfeita, né? Como Jesus descreveu então a morte, é a pergunta 7, João capítulo 11, verso 11, ele disse: Lázaro, nosso amigo, dorme. E os discípulos disseram: mas se dorme está tranquilo, depois acorda. Ele falou: calma, entenda, Lázaro morreu. E eu me alegro de não ter estado aqui, porque havia uma cultura entre os judeus e uma doença chamada catalepsia. A pessoa que morria até o terceiro dia ainda não era considerada morta, porque essa catalepsia, até 3 dias depois, a pessoa ainda podia tornar a vida.
Quantas pessoas foram sepultadas, isso é documentado na história, e quando foi exumado, foi tirado seu caixão, aquela caveira estava virada e o caixão estava todo arranhado de unha, porque aquela pessoa possivelmente teve catalepsia, possivelmente não, com certeza, e acordou no caixão e morreu ali por asfixia. Percebe? Mas Cristo disse assim, eu me alegro de não ter estado aqui. E o morto já é de 4 dias, então já está mais que documentado, ele cheira mal, ele está podre. Mas ele disse assim, Lázaro, vem para fora. Sabe que a pena inspirada, Ellen White diz o seguinte, no livro Desejado de Todas as Nações, que se Jesus não tivesse falado o nome Lázaro, e só tivesse dito, vem para fora, todos os mortos de todos os tempos seriam ressuscitados. Mas o nome Lázaro pôs freio às outras ressurreições, porque cada coisa no seu devido tempo. Percebe? Como que Deus é maravilhoso? A morte é chamada de sono. Lázaro, nosso amigo, dorme. Quando morremos, nós vamos para o cemitério, que significa dormitório. E o que se faz no dormitório? Se dorme. O sono da morte. Mas um dia serão despertos, todos, né? Os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação ou ressurreição do juízo. E na quinta-feira, alegrem-se sempre. O cristão ele tem que ser sempre alegre. Nós somos felizes porque Cristo nos salvou, porque sua graça está sobre nós, porque a sua misericórdia está constantemente estendida. Os elementos estão dizendo aí, por meio do santuário, da crença que temos, a fundamental e a principal crença dos adventistas no 7º dia é a crença num santuário celestial, de onde Cristo virá para buscar o seu povo. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, diz assim, e abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, o santuário está no céu, e foi vista lá a Arca da Aliança. Percebe? O que tinha dentro da Arca da Aliança? Alegrem-se, porque lá estava o trono de Deus. Deus, diz a Bíblia, em 2 Samuel capítulo 6, ele é entronizado acima da Arca da Aliança, acima dos seus querubins. E o que tinha abaixo do trono de Deus? A tampa da Arca da Aliança. O que representava a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório ou tampa da misericórdia. Tampa da misericórdia. Porque acima estava um Deus justo, íntegro, reto, e dentro estava uma lei que dizia, a alma que pecar, essa morrerá. Mas entre um e outro havia a tampa da misericórdia, onde o sangue do bode, não do cordeiro, mas do bode no Yom Kippur, era derramado ali, ou era respingado ali, dizendo assim, olha, pagamos o preço. O preço foi pago, a exigência da lei foi feita e cumprida. Agora, Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo. Que coisa maravilhosa, né? Dentro tem uma lei que é a regra de vida do ser humano. O homem viverá por ela, diz a Bíblia em Eclesiastes 12, verso 14. E você? Chegando-nos finalmente aqui da lição. Como que está o preparo da sua vida para esse grande evento? Temos as profecias, a Bíblia diz em Mateus 24, verso 30, Mateus 24, 36, quanto porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas ele nos deixou os passos de um Deus que se aproxima. Ele nos deixou os sinais. Em ordem cronológica de tempo, ele foi mostrando os eventos. Isso vai acontecer, mas o último grande sinal é Mateus capítulo 24, verso 12 e 13. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Já foi pregado para você que está ouvindo. E você já pregou para alguém? Enganam-se aqueles que pensam que vão entrar no céu sozinho. Se você está pensando que vai para o céu e está indo sozinho, você não está indo para lá. Você precisa repensar o seu conceito. Que a graça de Deus então seja comigo, com você, com cada um de nós. Que a sua misericórdia possa alcançar a mim e a você. E que possamos descansar aqui na certeza de que, quer vivamos, quer morramos, somos dele. E vivemos na esperança de que, se morrermos, ouviremos na manhã da ressurreição o brado, desperta, teu Pai te chama. Que Deus abençoe a mim e a você. E que a misericórdia do Senhor, que não tem fim, seja estendida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.